20 horas. Vamos começar então a nossa jornada da pequena empreendedora. Espero que todo mundo esteja bem nesta noite. Vamos começar. Muitas pessoas, acredito que ainda não abriram o e-mail com o link, mas vamos deixar este webinar e todos os outros salvos no canal da Desiderata e vamos mandar o link para todo mundo. Não tem problema. Ui. Então, sejam todas bem-vindas à nossa jornada da pequena empreendedora. Estamos muito felizes de poder criar um conteúdo e oferecer uma ajuda, um auxílio para mulheres empreendedoras que estão se sentindo com medo, né, preocupadas com essa situação. A gente percebeu, a partir daquela pesquisa da Locomotiva e da Rede Mulher Empreendedora, a gente leu a pesquisa e elas indicaram que 39% dos negócios femininos estão quebrando agora nessa pandemia, e isso é muito triste, isso é muito preocupante. Então, nós precisamos nos ajudar, nos apoiarmos, e é por isso que a gente criou a Jornada da Pequena Empreendedora, que vão ser os 5 dias desta semana, às 20 horas, cada dia um webinar diferente, com um assunto diferente. Então, primeiramente, meu nome é Amanda, prazer, eu sou a sócia da Desiderata, que pensou nesse evento e que vai estar falando um pouquinho de marketing e planejamento na quarta-feira. E, enfim, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder compartilhar e ter mulheres tão incríveis falando com a gente durante essa semana e trazendo um conteúdo de qualidade e prático para a gente sair dessa juntas. Primeiro, também queria parabenizar todo mundo que está online hoje, né? Podíamos estar todas assistindo um Netflix, né? Assistindo uma sériezinha, curtindo uma janta com a família, mas escolhemos estar aqui aprendendo, escolhemos estar aqui fazendo a diferença nos nossos negócios e para sair dessa crise, para sair dessa situação de cristalização, né? Então, parabéns por estar aqui esta noite de segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, tá? Vamos aos avisos, uns avisos rápidos antes de começarmos aqui. Parabéns pela iniciativa. Sigam as redes sociais da Desiderata e da Aprendiz da Lua. Vamos botar aqui. Sigam nosso Instagram. Sigam o Facebook, né? Marque a gente, tira foto, posta nos stories, mostra que tu tá nessa jornada junto com outras mulheres, fazendo acontecer. Tá bom? Não preciso seguir esse canal do YouTube ainda, porque tivemos problemas técnicos, como todo evento tem, todo evento online ou offline, né, gente? Tivemos nossos probleminhas técnicos e somente hoje o canal ele é temporário. A partir de amanhã já vai estar sendo feitas as lives, os webinários no nosso canal oficial da Desiderata. Que daí eu vou avisar vocês e vocês podem se inscrever no nosso canal para quando nós criarmos conteúdos diferentes, vocês receberem também, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, que eu vou mostrar para vocês como é que vai ser, então, a nossa jornada neste primeiro momento, tá? Então, hoje conversaremos com a Franciele Nunes, aprendiz da Lua, sobre saúde mental e autoconhecimento, que é um assunto de grande importância, especialmente agora, nesse período em que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem previsões. Então, esse eu acho que é o primeiro passo para a gente conseguir sair dessa crise e a gente mudar por dentro. Então, a Fran vai trazer aí conteúdos legais e um pouco da história dela para
nos inspirar e fazer a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, amanhã vai ser um webinar com a Catarina, que vai falar sobre história que torna única, diferenciação entre tantas empresas, como eu posso ser diferente, né? Isso é muito importante também. Depois, na quarta-feira, dia 15, é a Desiderata. Eu e minha sócia Camille estaremos falando de planejamento e marketing com dicas super práticas para colocar em prática, para fazer tudo já, amanhã. Depois, no dia seguinte, tu já pode colocar teus projetos no papel e tentar tirar eles do papel, né? Fazer acontecer. Depois, na quinta-feira, dia 16 de julho, a lógica por trás das vendas com a Janine Rocha. Vai estar dando dicas aí para a gente vender mais, como a gente pode fazer para atrair mais clientes, quem sabe, né? Tentar fazer o dinheiro entrar. Por falar de dinheiro, dia 17, na sexta-feira, vamos falar sobre grana. Você dona da grana toda, com a Camila Bacari, que é a dona da grana toda, né? Ela vai falar para a gente de dinheiro, porque não pode ser tabu, né? Tem que ser um assunto leve, tem que ser um assunto em que a gente tenha foco, que a gente consiga se tornar independentes em algum momento, né? Então, deixa eu voltar aqui. Voltei. Todos os materiais e ferramentas que a gente estiver falando aqui, links, a gente vai colocar no nosso canal do Telegram. Vocês podem entrar no Telegram e colocar Desiderata, que lá vão estar os materiais, os links, os sites que a gente falar, tá bom? Então, alguns a gente vai enviar no dia seguinte, alguns materiais, então já segue a gente lá, que a gente quer compartilhar isso com vocês. Deixa eu ver aqui quem é que está online. Olá, Thaís. Olá, Dolce. Boa noite. João Felipe Santos de Melo. Olha, temos um moço aí. Estamos felizes, né? Tem lugar para todo mundo. O foco é empreendedoras, mulheres, mas todo mundo é bem-vindo no nosso grupo, todo mundo é bem-vindo aqui no nosso evento, tá bom? Haru Rodrigues, Renê, querida, Carol Gonzatti, Camille aí, e a Fran Massoco, sejam todos bem-vindos, tá bom? E então, vamos dar a voz aqui para a Fran, a Aprendiz da Lua. Ela vai se apresentar para vocês, mas eu espero que vocês gostem muito deste assunto, porque eu sou apaixonada. Então, coisas de energia, tudo a ver com a Desiderata, e a gente espera que vocês curtam muito, tá bom? Uma boa noite e a gente se vê amanhã. E enquanto isso, fiquem aí com a Fran, tá bom? Seja bem-vinda, Fran. Oi, tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo? A palavra, então. Tô ouvindo. Pessoal, tá todo mundo ouvindo a Fran? Avisem aí qualquer coisa e a gente tenta arrumar. Então tá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, gente, eu sou a Fran, sou aprendiz da Lua. Gurias, a minha tela não tá compartilhada aqui ainda, me ajudem. Aprendiz da Lua, eu tenho 26 anos. Eu sempre gostei muito de empreendedorismo desde a faculdade. E bom, enfim, sempre quis empreender, sempre trabalhei com pequenas empreendedoras e é uma honra, assim, estar agora aqui falando com vocês, estar contando um pouquinho da minha história e também trazendo dicas para vocês sobre como passar por esse período tão turbulento quanto agora, né? Então, eu estou nervosa, eu estou com medo, mas estou aqui me desafiando, porque é assim, né? E acredito que essa pandemia está trazendo bastante os nossos medos à tona também. Então, vamos lá. A minha conexão está um pouco ruim. Então, vamos ver o que vai dar, né? Já que ontem foi o último dia do Mercúrio retrógrado, né? Então, gente, como eu falei,
Eu sempre trabalhei muito com empreendedorismo na faculdade, eu sou formada em relações públicas, mas eu sempre, assim, na faculdade senti que eu não era bem relações públicas que eu queria, não era muito bem não era muito bem essa área da comunicação que eu queria e eu me sentia super deslocada. A minha cachorrinha está latindo ao fundo, né? Mas ok. E ao longo, assim, da faculdade, eu passei por vários processos de transformação que fizeram com que o meu processo de autoconhecimento fosse super intenso, né? E aí eu fui me descobrindo, fui me entendendo, fui abrindo espaço para as minhas coisas. E eu me descobri apaixonada por astrologia, apaixonada por tarô. E eu sabia que eu queria trabalhar com isso, né? É claro que esse processo, eu falando assim, parece ser super de boas, mas ele foi super complicado. Teve toda uma parte de aceitação super intensa. E até eu decidi que eu não queria trabalhar mais como relações públicas, até eu lançar a minha empresa, né, que é a Aprendiz da Lua, foi, assim, altos e baixos. E, bom, eu resolvi lançar a minha empresa bem num ano que tem uma pandemia, né? Então, vários desafios por aí também. Então, essa sou eu, mais ou menos, né? Eu trabalho com a reconexão da sabedoria e do autoconhecimento, né? Através da astrologia e do tarô, de diversas formas, através de tiragens, através de mapa astral, de revolução solar. Então, eu priorizo muito o autoconhecimento de uma forma mais fácil para as pessoas, né? Que está muito ligado também com o que eu sentia muita falta na época que eu passei por todos aqueles processos de transformação. Enfim, nem sempre eu fui a Fran dos Astros e muito menos empreendedora. Eu achava que para ser empreendedora eu precisava ser muito mais velha ou ter muito mais bagagem do que eu tenho, né? E eu achava uma coisa muito impossível, porque exige muitas coisas, né? Tipo, a gente tem que organizar a vida financeira, a gente tem que organizar a parte administrativa, a gente tem que organizar tudo, né? Entregar os nossos trabalhos, os nossos serviços. E a gente é meio que mãe de um negócio, né? Mãe de uma empresa realmente, desempenhar milhões de papéis, então é super complicado. E eu não acreditava que eu poderia dar esse passo, né? Também pela minha idade, também porque a gente sempre acha que a gente nunca tá pronto, que a gente nunca vai conseguir. Mas quanto mais eu me afastava realmente desse processo que nem eu falei, que teve um processo muito intenso, né? Entre a eu descobrir que eu não queria trabalhar com a comunicação e como relações públicas, até a parte de eu realmente lançar minha empresa. Mas quanto mais eu me afastava daquilo, mais eu percebia que tinha alguma coisa que não se encaixava e eu ficava realmente muito frágil e muito vulnerável, né? Até que ano passado eu comecei a ter vários problemas de pressão alta, de dores de cabeça, né, mal-estar. Teve até uma vez, em 2018, que eu não consegui nem levantar da cama. E tudo isso era muito uma questão que o meu corpo estava sintomatizando de que aquilo também já não fazia mais parte, já não fazia mais sentido, né, no meu caminhar. E essa parte da saúde mental, ela foi muito importante para mim, porque principalmente assim a questão da depressão, a questão do estresse, né, no trabalho, no que eu desempenhava, sinalizava muito de que para mim aquilo não servia. Então faz muito sentido que hoje eu tenha escolhido também um caminho que trabalha com isso, né, que trabalha com outras pessoas através com o autoconhecimento com outras pessoas. Deixa eu passar aqui. Enfim, né? Até que não tinha mais tempo para isso, eu realmente não tinha mais tempo para ficar doente, para ficar estressada com outras coisas que talvez eu não gostasse tanto. Então eu resolvi botar a Aprendiz da Lua para o mundo em novembro do ano passado. E foi uma decisão super difícil, mas foi uma decisão que eu botei para a rua. Vamos ver como vai ser, não sei como vai ser direito. Eu tinha muito medo, não tinha muitas coisas que eu acreditava que precisava para eu ser empreendedora, como eu já falei, né? Não tinha uma designer, não tinha um logo bonitinho, mas tudo bem, eu fui lá, dei um jeito, botei a cara a tapa. E hoje a Aprendiz da Lua já tem 7 meses, né? E essa Aprendiz da Lua nasceu finalmente, depois de muito tempo de transformações e de priorizar a minha saúde mental também, ela nasce. Enfim, o meu sonho, ele se tornou realidade no meio de uma pandemia, né? Eu lancei a Aprendiz da Lua em novembro, no final de novembro, e em março a gente entrou em isolamento.
E, obviamente, eu fiquei com muito medo. E eu pensei, nossa senhora, eu passei por um processo enorme na minha vida, pós-faculdade e depois no mercado de trabalho, para quando eu lançasse, tipo, quando eu lancei o meu sonho, isso não vai dar certo, sabe? Porque não vai ter gente querendo investir em autoconhecimento, não vai ter gente nem com dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Então eu fiquei realmente com muito medo. E, enfim, né, eu chorei e eu pensei em desistir. E eu fiquei muito preocupada com a minha vida financeira, principalmente porque hoje a Aprendiz da Lua, ela é 100% do meu trabalho, ela realmente é a minha empresa. Eu não trabalho com mais nada além disso, e ela é totalmente a minha renda, né? Então, acaba que eu fiquei apavorada, né? No momento que a gente tá entrando numa pandemia, num negócio que ninguém sabe o dia de amanhã, como é que eu vou fazer, né? E eu acredito que esse sentimento, muitas de vocês também tenham passado, porque é algo novo, ninguém nunca viveu isso, ninguém tem uma previsão de que isso vai acabar, e isso, obviamente, vai mexer com a nossa vida, né? Obviamente vai mexer com os nossos medos, com os nossos anseios, né? Com as nossas vontades. Então, a gente se encontra ali no momento que o sentir, ele é tudo ou nada, não tem como não se sentir mal, né, ou apreensivo em relação a isso. Ainda mais depois que passa alguns meses e a gente vê realmente que a gente não sabe onde a gente está pisando, né, porque começou em março, toda essa situação de isolamento, agora a gente está em julho, e mesmo assim a gente tem um terreno mais perigoso, a gente não sabe muito bem o que fazer e tá tudo muito incerto ainda. Enfim, né? Eu sabia já que astrologicamente o ano seria bem complicado, que o ano ia ser bem intenso, porque a gente tem, astrologicamente, eu vou dar uma falada sobre isso, a gente tem muitos aspectos em Capricórnio, e Capricórnio é um signo tradicional, e a gente tem muitos aspectos, planetas, né? Falando realmente sobre a quebra de velhas estruturas, sobre a expansão, né, do ser humano somente através dessa quebra de velhas estruturas. E quando vem uma questão de pandemia, a gente fica muito assustado, né? Porque tem muita coisa envolvida, né? Economicamente, né? Tipo, de hábitos, de tudo, de consumo, né? De tudo que a gente pode imaginar vai acabar sendo atingido por uma pandemia. E eu, né, na minha ingenuidade, né, acreditava que sim, seria intenso, e eu até lembro que eu fiz em janeiro alguns energias de 2020, que era um serviço que eu tenho no início do mês, do início do ano, que falava muito sobre como ia ser para as pessoas, né, de acordo com o mapa delas, aquele ano. E eu lembro que teve uma menina que ficou muito assustada, assim. E eu falei para ela, nossa, não, eu acredito que o ano, na verdade, vai ser muito mais ligado ao teu sentir, né? E eu não estava errada, mas eu também talvez eu não esperava que a gente ia ter uma mudança tão drástica, né, no mundo externo, onde tudo para, onde tudo precisa de um novo olhar, onde inventam um novo normal, porque mesmo que seja que a gente esteja, né, ultimamente rindo desse um novo normal, é um novo normal, querendo ou não, porque a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe o que está acontecendo de verdade, então é algo tudo muito novo, né? Então, eu me perguntava também, eu me pergunto, na verdade, né, que planejamento estratégico que tipo, eu poderia contar com uma coisa assim, né? Porque eu lembro também que dezembro ali, janeiro, início de janeiro, foram 2 meses que eu não tinha muita verba, então eu tive que fazer todo um planejamento estratégico da minha forma, do que eu aprendi, do que eu li na internet. Então eu fiz todo um planejamento estratégico e eu nunca contaria com uma pandemia. Eu até organizei, assim, nos meses, algumas questões de, esse mês aqui eu posso fazer investimentos, esse aqui não posso, esse mês vai estar um pouco mais travado, retraído, mas jamais pensei que seria de uma forma assim, né? E isso assusta muito, né? Acho que nenhuma empresa contava com esse momento dessa forma, né? E obviamente que quando a gente está numa crise que envolve a nossa empresa, a gente vai pensar em dinheiro, porque é ele que move o mundo, né? Como eu vou pagar as minhas contas, né? Como é que eu vou fazer para deixar os meus clientes comigo, né? Como é que
como vai ser, né? Como é que eu vou conseguir honrar com as minhas contas, com a minha conta de luz, com a minha conta de água, com o meu supermercado? Como é que a gente vai fazer isso, né? E no momento que passa, assim, para o nível financeiro, as coisas se tornam muito complicadas. Eu atendo muita gente de vários tipos de pessoas com vários tipos de problemas, e quando chega na parte de duas partes que são muito delicadas sempre, vida financeira e saúde. São duas áreas que mexem muito com as pessoas, de derrubar elas, assim, de ser algo que vai impedir delas irem para frente, com medo ou por uma questão de segurança, né? Porque relações amorosas, até às vezes até uma questão mais profissional, assim, se tu tá dentro de uma carreira, a gente até dá um jeito, a gente corre atrás e tal, mas quando bate no bolso e quando bate na saúde, a gente fica muito esperando por coisas que são incertas, né? Porque a gente depende muito disso, né? A gente depende muito da nossa saúde para poder fazer as coisas, e a gente também depende muito da nossa saúde, do nosso dinheiro, para também fazer outras coisas que são básicas, né? Que são essenciais para a gente. Então, é completamente compreensível que a gente não, que a gente tenha se sentido sem chão nesse momento, e se sentido ansioso, triste. Conheço muita gente que teve que, de fato, se reinventar, não só no seu negócio, mas também na sua forma de pensar. Então, é bem desafiador, né? Um momento muito importante que a gente está vivendo, assim, também para definir as nossas prioridades, os nossos objetivos. E aí, com tudo isso, para as empreendedoras, como vocês já sabem, se tornou frequente ouvir a palavra se reinventar. Por que se reinventar? Porque, como a gente não está conseguindo, né, ter a vida normal, né, durante uma pandemia, a gente não consegue ir, por exemplo, e vender o nosso brigadeiro em algum lugar, a gente precisa mudar as coisas. Então, a gente precisa se reinventar a nossa forma de trabalhar. E isso parece super legal, né? Claro, todo mundo pode se reinventar e tem a capacidade de ser resiliente, e todo mundo, né, tem essa habilidade que pode desenvolver ao longo da vida. Mas ninguém tinha pensado que ia precisar desenvolver essas habilidades ao longo da vida no meio de uma pandemia. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas, porque daí tu tem que lidar com toda a pressão do que está acontecendo, com as notícias, com as pessoas morrendo, com o mundo inteiro num colapso, e tu ainda tem que pensar em como tu vai mudar o teu negócio para poder ganhar o teu dinheiro, né, que vai te sustentar. É muito difícil tu não acabar travando nesse momento, né? Como é que eu vou me reinventar, gente? Como é que eu vou fazer isso sem perder o equilíbrio? Como é que eu vou fazer isso de uma forma criativa? Como é que eu vou fazer isso? E isso realmente vai me trazer um retorno, né? E aí a gente começa, eu tenho que me reinventar, e aí já não basta a pressão da pandemia, a gente tem também a pressão de se reinventar, de fazer algo diferente, de trazer algo diferente, né? E mudar muitas vezes até o nosso modelo de negócios, né? E isso vai se tornando cada vez mais exaustivo e estressante na nossa vida. Eu admiro todas vocês, assim, que estão aqui, que também vão ver esse vídeo depois, e se vocês têm uma empresa, e se vocês têm conseguido, assim, se reinventar, né? Porque esse reinventar, às vezes, não é nem o serviço, né, ou o produto que vocês têm, ou a forma como vocês estão vendendo. Às vezes o reinventar, assim, reinventar, assim, o acordar cedo e ter forças, assim, para lutar por um dia que a gente não sabe como vai ser, que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, tiro o chapéu, assim, para todas as empreendedoras, porque esse momento, de fato, é um momento muito delicado. Então, com essa questão do se reinventar, na internet acabam surgindo 1 milhão de listas do que fazer durante a quarentena, o que fazer para reinventar o seu negócio, o que fazer para ter criatividade. E eu lembro até que eu seguia um Instagram que falava muito sobre negócios, que ele começou a botar uma pressão enorme, assim, e o público dele era muito feminino, assim. Ele botava muita pressão do tipo, você que está na pandemia tem uma oportunidade, a pandemia é uma oportunidade de você se reinventar, de você conseguir mais dinheiro. Tipo, gente, como assim? Não é assim.
né? Não é tudo tão prático, não é tudo tão racional. A gente tem emoções, a gente tem sentimentos, a gente tem um momento de parar, a gente tem um momento de sentir, de ter que dar atenção para as outras coisas da nossa vida. As coisas não são no modo automático, né? E foi muito vendido de que a gente precisava achar soluções para esse novo cenário. E esse novo cenário que até hoje não tem muito uma solução dele mesmo, né? Então, como é que a gente vai achar uma solução para as outras coisas que dependem dele para fluir, né? Então, é tudo muito delicado, não existe uma fórmula pronta, né? Algumas coisas podem ter se encaixado para ti e outras coisas podem não ter se encaixado para ti. E para mim, por exemplo, no início da quarentena, tinha muita questão do levantar do se arrumar e tudo mais. Aquilo fez muito sentido para mim, por exemplo. Fez muito sentido, mas aí teve uma outra onda que não fez sentido para mim, que era muito a questão fazer lives de dança. Tipo, aí todas as minhas amigas faziam as lives e participavam das aulas de dança no final da tarde, depois do seu home office. E, bom, dando exemplos, né, mais relacionado ao lazer, mas o que funciona para mim não vai funcionar para você, e o que funciona para você não vai funcionar para mim. Então não tem como enquadrar todo mundo em 1000 listas para fazer. Fora que isso acaba gerando uma pressão de não estou cumprindo nada desta lista. Então, a gente está vivendo realmente um cenário onde as empreendedoras e os empreendedores também acabam pisando assim numa areia movediça, assim, porque tem muita fórmula pronta, muito bonita, mas que na verdade muitas fórmulas não foram testadas, porque a gente está vivendo um momento muito diferente, né? E aí, como é que tu lida com os teus sentimentos em relação a isso? Por que essas fórmulas elas não funcionam para todo mundo, né? Porque somos diferentes. Porque eu sou diferente de ti e porque a minha empresa vai ser diferente de ti ou da tua empresa, né? Independente se tu tem uma empresa que também trabalha com astrologia ou com tarô, somos diferentes, temos essências diferentes, temos propósitos diferentes, objetivos diferentes. Então, não tem como a gente ter fórmulas prontas, né? Até hoje pensando no que eu ia falar para vocês, eu pensei, tipo, o que eu posso levar para as pessoas que seja fácil e que seja meio que universal, né? Porque quando a gente trata de individualidades, a gente está realmente tratando de individualidades. São seres únicos, com universos muito específicos. Então, a lista que serve para ti, provavelmente não vai servir para mim. Talvez para ti nem seja uma lista, talvez para ti seja só um item, sabe? Então, cada pessoa é uma pessoa e a gente precisa entender isso. E acredito que nessa hora que a gente fala sobre saúde mental, é mais importante ainda, porque o que vai funcionar para uma empreendedora que está vivendo uma pressão, que está vivendo um período de muito estresse é uma coisa, e para outra é outra coisa totalmente diferente. E isso a gente precisa saber muito. E, enfim, e como então a gente faz para segurar todo esse BO, para lidar com todo esse estresse, com toda essa pressão, né? A gente vai para o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, que eu adoro, que eu amo, que eu trabalho com ele, eu acredito que ele é a ferramenta que vai segurar os nossos BOs nesse período. Ele pode não nos dar financeiramente o dinheiro logo de cara. No meu caso dá, tá? Mas no caso de vocês, acredito que não sei. Então, ele pode não dar o dinheiro logo de cara, mas ele vai também te dar o espaço para que tu pense nisso, né? Então, praticar o autoconhecimento num período assim é muito importante. E é até interessante, porque eu acompanho muitos Instagrams, né, ligados a isso, porque é a minha área de trabalho, e eu vejo um grande aumento, assim, até nos serviços que as pessoas estão oferecendo, e também muita procura nos meus serviços, porque as pessoas estão buscando mais por se conhecer, por se olhar, por se perceber, né? Porque só assim a gente vai conseguir achar alguns espaços, achar algumas soluções, né? Por isso que ele é importante. Ele é importante porque ele nos dá espaço
porque ele nos faz perceber a gente, e quanto mais a gente se percebe, mais a gente sabe como a gente pode lidar da melhor forma com aquela situação que a gente está vivendo, né? Quanto mais eu me conheço como empreendedora, quanto mais eu me conheço como Franciele, mais eu sei como eu posso lidar com isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sei dizer não. Isso é real, gente. Eu não sei dizer não. Eu agora, nessa pandemia, as pessoas estão exigindo mais de mim e eu tô cada vez mais dizendo sim para as pessoas, né? Porque eu não sei dizer não. Então, através do autoconhecimento, ele está me ajudando a entender que esse processo de dizer não é uma coisa que é essencial para mim, né? Porque se eu continuo dizendo sim para todo mundo e se não tem um limite ali, eu fico estressada, eu não sou produtiva, eu acabo me doando muito para coisas que eu não deveria estar me doando naquele momento, ou que eu poderia me doar lá na frente. Então, toda essa questão do autoconhecimento, de eu entender as minhas limitações, ajuda na minha organização do meu dia a dia, ajuda na forma como eu vou identificar os meus picos mais produtivos, ou que eu vou entender a hora que eu preciso parar, que eu preciso descansar, e a gente precisa disso, porque a gente não pode viver no automático, e a gente não pode viver produzindo 24 horas por dia, mesmo numa pandemia, né? Isso é muito importante. É ruim, adoraria estar vivendo 24 horas por dia produzindo, porque assim eu teria a garantia de que eu teria o meu dinheirinho ali no final do mês, ou de que teriam clientes para mim, mas mas não funciona assim, porque né, a gente vai falar sobre isso, eu ia falar sobre criatividade agora, já ia interromper meu raciocínio, mas só um pouquinho. Então, o autoconhecimento, ele traz tudo isso. Ali eu citei, na apresentação, eu citei 3 coisas que ele pode ajudar muito na nossa jornada empreendedora e que vão ajudar, assim, muito na nossa saúde mental diariamente, que é conhecer os nossos limites. Isso é muito importante, entender até onde tu pode ir, o que tu pode fazer, até onde eu posso aceitar de trabalho, porque mesmo estamos numa pandemia, precisamos de dinheiro, estamos nos reinventando também, mas não é só por causa disso que a gente tem que aceitar qualquer tipo de trabalho, ou a gente tem que diminuir muito o nosso valor, né? Porque daí não é um equilíbrio, né? E aí, quem é que vai pagar o pato disso tudo? O lado mental, é o nosso sono, é a nossa produtividade, é a nossa organização, é o tempo que a gente não vai gastar com a família, e tudo isso é tão importante, né? Quando a gente está falando de vida empreendedora, a gente fala só do trabalho, da produtividade, da organização. Mas tem todo um por trás também, que é a base dessa produtividade, né? O tempo que tu passa com a tua família é importante. O que tu te alimenta diariamente, né, é importante. Se tu toma água ou não, é importante. Isso vai determinar muitas coisas do teu dia a dia. Então, se a gente não dá atenção para isso, a gente está comprometendo também um pouquinho da nossa jornada empreendedora, né? Saber dizer não e saber dizer sim, isso aí, para mim, é praticamente uma indireta que eu coloquei para mim mesma, porque eu acredito que todo sim que a gente diz para alguém é um não que a gente está dizendo para a gente, né? Então, se eu estou me comprometendo por exemplo, eu vou aceitar esse trabalho, mesmo que eu tenha que trabalhar no final de semana, só porque eu preciso muito desse dinheiro, né? Aí, beleza, uma vez funcionou, beleza, segunda vez funcionou, né? Porque eu tava precisando do dinheiro. Aí, beleza, na terceira vez eu já não tô precisando tanto do dinheiro, né? Talvez ali eu consiga me equilibrar, talvez eu consiga negociar para jogar esse trabalho mais para frente, para que eu não precise trabalhar no final de semana. Então, entender também esses limites, dizer sim e não, é muito importante no nosso processo de saúde mental, no nosso processo também de se autoconhecer, né? E que, na verdade, é para fechar tudo que eu tô falando também, entender sobre as pausas, né, que o nosso corpo precisa é muito importante. Se a gente não tá produzindo naquele momento, talvez seja porque a gente precisa descansar, talvez seja porque a gente precisa pegar um copo de água, sentar perto da janela e ficar olhando um pouco o movimento, ou talvez porque a gente precisa tomar um banho quentinho, né, agradável, que é super bom e que nos ajuda muito. Às vezes, só sair assim um pouquinho do foco já nos ajuda, já nos anima um pouquinho mais, né? E só que quando a gente tá nessa questão de
preciso produzir, preciso fazer dinheiro, porque eu não sei o dia de amanhã, porque o mundo está acabando, porque eu não vou ter dinheiro, e porque o dinheiro é importante, a gente não consegue pensar nessas coisas que são tão simples, né? Eu adoro fazer perguntas lá na Aprendiz da Lua, umas perguntas tipo, você sabe dizer não para as coisas que você não quer? E aí várias pessoas dizem sim. E aí depois que eu vou conversar com elas e abrir mais o assunto e citar, e eu começo a citar exemplos do dia a dia, as pessoas começam a ver que, na verdade, elas não dizem não para as pessoas, né? Não para as coisas, elas dizem muito sims. Então, no modo automático, eu tô aqui falando para ti, tu vai talvez esteja pensando, nossa, mas tudo isso eu faço. Mas para um pouquinho, pensa, anota aí no papel alguma coisa e te permite refletir sobre as pausas que tu dá, os últimos nãos que tu disse e os últimos limites que tu percebeu que são essenciais para a tua vitalidade, né, no dia a dia. Então, esses exercícios, gente, eles não têm nada demais, assim, e eles são super importantes, assim, para que a gente se entenda, para que a gente se perceba, né? Então, eu trouxe algumas dicas bem simples para te ajudar nessa jornada empreendedora, para ter mais saúde mental e para estar mais alinhado também ao teu autoconhecimento, né? Coisas também que me ajudaram muito nesse processo, porque eu descobri, eu tô aqui dando uma palestra de saúde mental e autoconhecimento, mas muita coisa eu também estou aprendendo, gente. As pessoas acreditam que só porque eu trabalho com autoconhecimento e autocuidado, eu sou muito evoluída, mas eu não sou, não. Tem dias que eu trabalho, tipo, das 9 à meia-noite. Tipo, sexta-feira eu fiz isso. Não façam isso. Eu estou bem focada nessa semana de me cuidar e de focar no meu bem-estar, sabe? Porque a minha produtividade aumenta muito quando eu consigo me dedicar com as coisas com mais atenção e não atropelo tudo, sabe? Então, voltando para o que eu estava falando, essa dica de alongar o corpo, ela veio para minha vida de volta quando eu percebi que eu estava ficando 12 horas sentada por dia e que eu não estava fazendo, na verdade, grandes movimentos além de ir tomar banho, de ir na cozinha, de voltar para o escritório, ir tomar banho, ir para o quarto, e aí eu ficava 12 horas sentada e depois eu ia dormir, né? E eu comecei a ter muita dor no ciático. E aí eu, junto com a minha meditação, que eu voltei a meditar depois de muito tempo, né? A pandemia operando milagres, eu comecei a me alongar quando eu acordo. E tem sido muito bom, muito bom. Tem vezes que eu não faço, confesso, mas a maioria dos dias eu faço. E eu não faço nada de, tipo, né, fora do normal. Faço aqueles alongamentos que a gente fazia na educação física. E eu também baixei um aplicativo para o meu celular que ajuda também, e aí tem alongamentos de 3 a 5 minutos, tipo, gente, muito fácil fazer de 3 a 5 minutos, né? Algo que vai nos ajudar muito a se sentir mais com o corpo leve, com o corpo mais. Bom, leve tá bom. Então, eu acredito muito que o alongamento pode te ajudar. É uma prática de autocuidado, de autoconhecimento muito importante, que vai te ajudar muito na tua produtividade, vai te ajudar muito no dia a dia. E faça isso. Quem quiser, o aplicativo que eu estou usando pode me mandar uma mensagem lá na Aprendiz da Lua, que eu mando o print do aplicativo, e a gente pode até trocar alguns alongamentos que são mais difíceis do que os outros. A meditação. Bom, todo mundo já ouviu falar sobre meditação. Hoje em dia a gente direcionado a meditar o tempo todo por 1 milhão de motivos, que é muito importante. E eu confesso que por muito tempo eu meditei, mas nos últimos anos eu não estava meditando. E aí, no processo de pandemia, eu voltei a meditar também, principalmente nesses momentos de alongamento. E tem sido muito bom. Tem sido muito bom, assim, eu sinto que é um momento que é muito meu e que me ajuda muito em muitas coisas. Então, eu super aconselho, as pessoas acreditam que eu não consigo meditar, eu não sei o que, blá, 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 mas tem muitos aplicativos que têm meditações de 3 minutos. 3 minutos, gente. Então, são 3 minutos focados em ti, focados no teu autocuidado, no te sentir. Então, invistam nisso.
Invistam em 3 minutinhos, começa com 3, depois passa por 5, pode ser 2 vezes na semana, o importante é que tu comece e que tu vá aos poucos, pode ser quando tu acorda, pode ser antes de dormir, como tu preferir, como o teu corpo, né, aceitar melhor também isso que tu tá fazendo, né. As fases da lua, agora puxando um pouquinho mais para astrologia, eu tenho uma coisa que as fases da lua me ajudam muito na minha produtividade. Lembrando que é a lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante. De fato, tudo aquilo que as nossas avós falavam sobre as fases da lua realmente são verdade. E entender o que a gente pode pegar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode deixar para o início de uma alunação, o que a gente pode deixar para o final de uma alunação, nos ajuda muito a ser produtiva, nos ajuda muito a otimizar os nossos processos. Então, se eu sei que na lua cheia eu vou estar um pouquinho mais sentimental, ou vou estar um pouquinho mais com raiva, bom, daí eu vou meditar mais, ou eu vou me alongar mais, ou eu vou deixar para fazer, para organizar minhas finanças na outra semana, né? Para eu não ficar tão nervosa com as finanças. Lua minguante, finalização, fechamento de ciclos. Quem sabe eu vou fazer todos os meus relatórios que eu tenho para fazer perto da lua minguante, né? Nem sempre a lua minguante vai cair no final do mês, mas já dá para ir organizando aos pouquinhos as coisas, né? Lua nova e lua crescente é a pilha de produção, então eu sei que nessas 2 semanas eu vou produzir mais, né? Isso vai depender muito de como é o teu mapa também, de como é o teu corpo, mas tu entendendo, né? Como é que tu te sente nessas fases da lua, vai ser de muita ajuda. Eu, por exemplo, fico bem ativa na lua minguante, apesar de ser um processo de ficar mais introvertida, eu sou uma pessoa que fico ativa na lua minguante. Então, é um momento de pique para mim, assim, onde eu boto muita coisa, tipo, na rua. Na lua crescente, apesar de ser uma lua que trabalha muito a ação, eu já fico mais introvertida, né? Então, a gente vai se estudando, vai entendendo. Olhar para a lua é muito fácil, porque é só olhar para o céu. Então, a gente também tem à disposição os astros para nos ajudar na nossa produtividade, para nos ajudar nesse dia a dia que está sendo tão estressante ultimamente, né? Beber mais água, gente, hidratar o corpo. Eu poderia falar muitos motivos, poderia dizer muitos motivos para a gente beber água, mas beber água nos ajuda, tipo, diretamente na concentração, evita dor de cabeça, evita várias coisas que a gente sente ao longo do dia e que a gente nem sabe. Então, bebam água, isso é muito importante, nos ajuda muito. Pode parecer uma besteira isso, tá? Ou algo que talvez vocês tipo, estejam ligando muito ao ai, isso tem a ver com emagrecer, né? Tipo, essas utopias que a gente encontra na internet. Mas não, tem muito a ver com a nossa produtividade e é uma coisa super simples que a gente pode fazer abrindo a torneira, sabe? É um ato de autocuidado muito fácil, muito simples que a gente tem à disposição. Não é todo mundo que tem, infelizmente, mas que muita gente tem à disposição na sua casa. Então, pratiquem isso. Isso é um ato lindo de autocuidado, né? De amor próprio. Usar roupas coloridas. Agora tu deve estar mexendo uma palhaça, né, aqui. Mas usar roupas coloridas ajuda muito. As cores, elas têm uma influência muito legal na nossa vida. Bom, algumas pessoas já devem saber toda aquela questão do significado das cores que aparecem no Ano Novo e tudo mais. Mas as roupas, elas têm influência no nosso dia a dia. Então, quem sabe usar mais rosa, que é a cor do amor próprio. Ai, acordei muito mal-humorada, vou botar rosa, entendeu? Para ver se dá um ânimo. Ou vermelho, que é uma cor que fala sobre paixão, energia. Então, um dia que tu super precisa produzir, quem sabe bota uma roupa vermelha, né? Ou algum acessório vermelho, ou, sei lá, te maquia em casa e bota um batom vermelho, sabe? Tenta usar menos preto e cinza em dias que tu estiver mais estressada, mais para baixo. O preto até não é tão grave, entre aspas, né? O cinza é mais, mas tenta usar mais coisas coloridas, assim, que vão te animar. Mesmo que seja, tipo, hoje eu vou trocar minha pantufa de tal desenho animado que é super colorida, eu vou botar ela para trabalhar, porque vai ser super importante para mim. Outra coisa que tá muito ligada também à questão da saúde mental é não trabalhar de pijama, gente. Eu não botei isso aqui, mas não trabalhem de pijama. Isso, botem uma roupa confortável, então. Mas é bom nesse período, ainda mais que a gente está trabalhando muito em casa,
separar esses momentos, sabe? Separar o momento onde eu trabalho, né? A Franciele que trabalha, coloca uma roupa, e a Franciele que dorme, bota outra, né? Essa separação de espaços, ela é muito importante. Pode estar sendo, assim, parecer uma besteira que eu tô falando, mas elas ajudam muito no dia a dia e também a trazer um pouquinho mais de qualidade de vida pra gente. Enfim, já me encaminhando para o encerramento, a gente não precisa fazer coisas impossíveis para praticar o autocuidado, para priorizar a nossa saúde mental e para que o nosso autoconhecimento nos ajude no dia a dia. A gente pode fazer coisas simples. O autoconhecimento não é difícil, não é uma maratona, não é uma competição, não é só ir para um retiro espiritual. Autoconhecimento é muito mais fácil do que a gente imagina. E essas dicas que eu dei para vocês são algumas das coisas que vocês podem fazer, mas eu super aconselho também que nesses processos de meditação que eu tô contando que vocês façam, vocês também consigam entender o que faz bem para vocês, né? O que faz sentido para vocês, né? Porque daí eu tô falando várias coisas aqui, mas talvez para vocês alguns outros processos façam mais sentido do que os que eu falei, né? Afinal, não existe uma lista de coisas pré-estabelecidas, né? Cada pessoa é uma pessoa. O importante é que a gente não deixe o autocuidado de lado, principalmente durante esse período tão nebuloso que a gente está vivendo, né? Porque a gente tenha mais disposição para fazer as coisas que a gente deseja e que a gente tem que fazer, que a gente é obrigado a fazer, porque senão não tem, né, o dinheirinho ali no final do mês e a gente não tem como botar comida na mesa, a gente não tem como, né, cumprir com as nossas obrigações financeiras. Então, qualquer coisa que estiver ao teu alcance já vai te ajudar muito, tu já vai notar muita diferença. Se amanhã tu começar a diferenciar ter uma roupa de dormir e uma roupa de trabalhar, tu vai notar que a tua forma de lidar com o trabalho vai mudar. E, de novo, volto a falar, pode parecer uma coisa simples, mas que tem um impacto enorme e que está muito ligado com o cuidado que a gente tem com a gente, né? Enfim, gente, respeitar o nosso tempo, dar pausa se for necessário, tudo isso é uma atitude de autocuidado e que está muito ligado com a saúde mental. Mas a saúde mental, ela está totalmente ligada com os nossos processos de produção de trabalho, com a nossa vida profissional, né? É através dessa expansão da mente ou dos espaços que a gente dá para nossa mente que a gente consegue ter novas ideias para solucionar os problemas que a gente tem com menos estresse, né? E aí entra a questão da criatividade que eu tentei interromper em algum outro momento. A criatividade, né? E a criatividade, eu não estou falando de nada de genial, eu estou falando de uma questão de criatividade, de pensar diferente, de achar solução para os nossos problemas. Ela só chega se tem espaço na nossa cabeça. Se não tem espaço, ela não chega. Então a gente precisa priorizar a nossa saúde mental e buscar pelo autoconhecimento para que a gente consiga ter uma busca por essas respostas, né, que estão tão difíceis da gente achar, com mais leveza, com menos estresse e com mais qualidade de vida. Então é isso. Essa é o que eu tenho para dizer sobre saúde mental e autoconhecimento para vocês, de uma forma bem simples e bem fácil para que vocês introduzam na vida de vocês e que a gente siga fortes e firmes nesse processo de empreender que é tão intenso, que é tão difícil, né? E, enfim, que tem muitas coisas ainda que a gente vai viver. Não sei se na pandemia, espero que não, né? Mas é isso. Muito obrigada para quem assistiu. E Amanda. Ah, legal. Dá algumas dicas de meditação guiada para quem nunca praticou e quer começar. Tem um aplicativo, deixa eu ver ele aqui só um pouquinho. Insight Timer. Ele é bem legal e ele tem várias meditações guiadas em português e em outras línguas também. Fora que também tem alguns podcasts no Spotify que tem meditação guiada em todas as línguas também. Eu tenho uma amiga que adora meditação guiada em espanhol, por exemplo, a Thaís, que está assistindo. Então, acredito que seja mais ou menos isso, assim, de meditação guiada. Alguém tem mais alguma pergunta? Ai, não tá aparecendo aqui os comentários. Ai.
A gente tá na lua minguante. Isso mesmo, entrou ontem. Eu tô aqui respondendo, gente. A lua minguante é bom pra tipo, finalizar alguns processos, assim, sabe? Vamos ver se tem mais perguntas. Ai, olha, tem outras pessoas nos comentários mandando mais dicas de aplicativo. Ai, que amor. Ai, que amor, amei muito, gente. Fico muito emocionada, sério. Gente, se vocês me deixarem falando aqui, eu vou ficar falando. Então tá bom, né? Oi. Oi. Fran, foi ótimo, foi maravilhoso. Muito obrigada por todas as Ai, que dicas. bom. Sabe que eu tô fazendo bastante alongamento no final do dia. Tenho feito Olha, muito por causa do ciático, porque dói muito. Eu passo o dia inteiro sentada também. Aí eu tô fazendo todo dia no final do dia e ai, me ajuda muito a dormir melhor, porque tava ruim o negócio. Mas enfim, sim. né? Todo mundo. Olha aí, ó, pergunta da Camille. A Camille tá perguntadeira hoje. Aham. Então, chás depende muito, é muito individual, assim, depende muito de ti, assim. Eu poderia te indicar erva cidreira, que para mim funciona super bem, mas para algumas pessoas baixa muito a pressão. Então, tem que cuidar a questão do chá, assim. Erva cidreira, camomila, macela, mas também cuida da tua pressão, porque às vezes baixa muito a pressão daí. Eu também amo chá, gente. Então tá. Eu acho que isso aí. Muito obrigada. Estou muito feliz de termos conseguido fazer, né? A internet nos ajudou. Sim, Então, sim, que pessoal, medo. Fiquei com muito medo, não consegui. Sim, todos nós. tudo certo então. Então, até sexta-feira teremos então um por dia, um webinar. Nos vemos amanhã. Fran, tu vai estar aí assistir amanhã? Diz aí que tu vai assistir. Vai estar online. Ai, travou. Travou a Fran. Gente, então eu vou desligar, vou Claro, finalizar óbvio, aqui. estarei. Isso Estarei aí. presente em todos. Então tá, perfeito. Muito obrigada, Fran. Nós te agradecemos muito pela tua participação. É muito importante, é Travou. necessária essa conversa. Tá, gente? Vamos desligar aqui. Uma boa noite para todo mundo. Aproveitem essa segunda-feira gelada e até amanhã, 20 horas. Tchau, tchau. Ai, gente, travou tudo, socorro.